Então, irmãos, nós vamos voltar ao nosso tema lendo o texto base, que nós já meditamos no último domingo. Vamos juntos? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. A partir desse texto, estamos avançando. Para que eu não explique de novo, quando falamos de últimos tempos... Cadê a Gemima e o Marcelo? Acabou de falar. Ok. Espertinha, né? Quando falamos de últimos tempos, Dulce, que tempo estamos referindo mesmo? A volta de Jesus. Só essa? Só essa? Não, eu acho que é mais uns sinais que nós estamos vendo. Está correta a afirmação dela, o Everton? Everton. Pecador, olha aí, ó. Tem que tomar o lugar do outro. Não estava aqui domingo passado, né? Não, se melhor você falar que você não estava, porque eu expliquei domingo passado. Não é? Você está pensando demais. Viviane. Não, eu já tenho coisa demais na cabeça. Meu Jesus, não é possível. Meu Deus do céu. Desde quando Jesus Na hora que estiver lá de lá, e o pastor Pedro falar assim, eu espero que o pastor hoje tenha falado dos últimos tempos lá. Aí vocês vão falar assim, alô, por favor. o que mais frisa isso é as pessoas saírem da igreja e não terem mais a fé. Apostasia, né? Então veja, mas vamos recapitular. A expressão últimos tempos, ela se refere ao momento que Cristo veio até o... Maísa, mas por favor, responda. Responda, por favor, o que é últimos tempos? Porque eu estou esperando uma resposta. Eu falei isso, que foi desde quando Jesus veio até os dias de hoje. Muito obrigado, Maísa. Muito obrigado. Mas da próxima vez fale mais alto para nós ouvirmos. E para captar aqui no microfone de $799 que está aqui. É para dosar, né? Que eu comprei por 22. Mas veja, é isso. É isso que a Maísa relembrou. A expressão últimos tempos, ela pode ser vista, como a Dulce falou, pensando na volta de Jesus? Pode. Mas ela também precisa ser vista a ótica da primeira vinda de Jesus. Porque a vinda de Jesus marca o início dos últimos tempos. O que estamos vivendo hoje é a continuidade dos últimos tempos. E quando Jesus voltar, é o fim dos últimos tempos. Deu para entender? Então falamos disso, falamos da apostasia, de obedecer a espíritos enganadores, essa hipocrisia, falamos de tudo isso a partir do tema que temos falado. Qual é o tema mesmo? As marcas da verdadeira igreja. Eu botei só aqui, ó, pregação. Qual que é a marca? Pregação fiel das Escrituras. Outra pessoa agora que não seja a minha esposa linda, amada. Hoje é o dia da esposa do pastor, irmãos. Né? Então, por favor, parabenize a minha esposa guerreira que está ao meu lado. Sempre. E muito mais ainda, muito mais a Fabiana. Tá? Porque pastor Pedro é outro nível, né? Então, sacramentos. Qual é a frase completa de sacramento? Quem sabe? Como marca? Não. Como marca. Aqui é pregação fiel das Escrituras. E aqui? Olha, você faz isso, hein? Começa assim, o que eu faço da vida? Fala assim, o que eu faço da vida? O que você faz da vida? Veja bem. Não, o que você faz da vida? O que você faz da vida? Eu cuido de 5 crianças e uma mulher. Ok. Então você faz o que na sua casa em relação a isso? Para cuidar de 5 crianças e uma mulher, o que você tem que fazer? Administrar. O que é então? Administração do quê? Administração o quê? Está faltando uma palavra. Não é o que é. Veja, administrar sacramento muitas igrejas fazem, mas tem que fazer como? Palavra certa, gente. Correta. Pregação fiel das... Administração correta dos sacramentos, que é o batismo e a terceira disciplina.
Qual que é a terceira marca? Aplicação bíblica da Disciplina. A escritura está aqui, cara. Primeira. Pregação, Isso. Isso. Não tem problema. A intenção é que no final você saiba as três, ok? Agora vocês podem errar tudo. Mas no final você tem que citar as três. Amém? Então vamos avançar, irmãos. Nós falamos aqui domingo passado que esse tema é um terceiro nível de distinção que temos trabalhado a fim de nós entendermos mais sobre a igreja de Jesus. Fizemos essa análise e diferenciação entre noiva e meretriz. A noiva é de Cristo, é a igreja. E a meretriz é do diabo, é a falsa igreja. Ok? A meretriz não são as pessoas descrentes simplesmente, mas é a falsa igreja. Aquela que diz ser igreja e não é. Então, nesse sentido, nós avançamos e nos perguntamos, para que definir marcas? E eu falei para os irmãos que, basicamente, as marcas existem não para apontar que essa igreja é verdadeira e essa igreja é falsa. Porque se nós olharmos para nós mesmos, se nós tivermos a percepção bíblica correta, nós vamos entender que até mesmo nós não temos condições de viver plenamente as três marcas. Mas precisamos lutar, viver e batalhar por Cristo para que essas três marcas sejam cada vez mais visíveis. Quanto mais uma igreja está próxima dessas marcas, mais ela é uma igreja pura, ou seja, uma igreja mais pura de acordo com o Evangelho. Quanto mais distante dessas marcas, mais ela é menos pura, menos, né? Ela é menos pura. Eu coloquei essa distinção para os irmãos porque a Constituição é a diferença que a nossa confissão de fé faz, né? Ela chama igrejas de mais puras e menos puras. Eu sei que toda palavra é um problema. Quer dizer que mais pura significa que é menos pecadora? Não, irmão. Significa que ela está menos longe da verdade dessas marcas. É possível que, por exemplo, você veja uma igreja que pregue fielmente as Escrituras, que administre os sacramentos de maneira correta, mas esteja falhando na aplicação bíblica da disciplina. Ela é uma meretriz? Ela é uma falsa igreja por causa disso? Não, ela é uma igreja menos pura. Por quê? Porque ela está pecando aqui. Então toda a igreja vai ter que ser trabalhada num desses pontos, nos três pontos. A ideia é que você, entendendo esses três pontos, você possa fazer um julgamento daquilo que você está vendo. E entender que estar alheio a esses três pontos significa demonstrar que não é a igreja. Então o que não é uma igreja? É não pregar a Bíblia fielmente. Não é uma igreja. O que é uma igreja? É não administrar os sacramentos corretamente. Não é uma igreja. Não é uma igreja se não disciplina. Não é. É outra coisa. Pode ter Jesus, pode ter a Bíblia, pode ter pastor, pastora, pode ter tudo. Templo. Mas se não tiver essas marcas, não é igreja. Deu para entender, irmãos? E lembre-se que eu defini essas três marcas a partir do texto que nós lemos há pouco. Ok? E aí, irmão, a pergunta é, quantas marcas são? Quantas marcas são? Quantas, gente? 3 marcas. Mas é claro que essa não é uma ciência exata, né? Nós somos uma igreja protestante. E qual que é a essência da igreja protestante? Protestar. Nós protestamos. Sempre a favor das Escrituras. E por causa desse protesto em relação às Escrituras, claro que as pessoas vão ter opiniões diferentes. Então você vai encontrar ao longo da história alguns defendendo que a marca da igreja é uma só. Outros vão dizer que a marca da igreja são 2. Outros vão dizer que é 7. Olha, se você tiver um pouquinho de curiosidade e leitura, você vai perceber essa realidade. Por que eu falo isso? Porque talvez algum dia, imaginar, eu estou falando para os irmãos que são 3, correto? Aí imagine que você vai ali agora para o tempo culto. Aí o pastor Pedro vai e diz que as marcas da verdadeira igreja são 2. O que isso cria na sua cabeça? Se eu não falar para você que ao longo da história as pessoas tiveram interpretações diferentes, correto?
Então, eu estou dizendo isso porque quando você ouvir esse tipo de coisa, você não pense que quem é que está certo. Os dois estão certos. Só que eles têm uma visão diferente. E eu vou explicar isso para os irmãos da seguinte maneira. Vejam, algumas pessoas entenderam que a igreja, para ser verdadeira, ela só precisa manifestar uma marca. Qual? Pela palavra. A pregação fiel das Escrituras. Eu coloquei Berkhoff e Hockman aqui, que são dois teólogos que defendem essa visão. Aí você vai perguntar para mim assim, por que as pessoas defendem uma marca só, pastor? Eles estão dizendo que as outras são falsas? Não. Eles reconhecem todas as outras. A questão é que eles entendem que todas as outras dependem da primeira. E se todas as outras dependem da primeira, logo, só uma é suficiente. Qual? A pregação fiel das Escrituras. Então, por exemplo, aqueles que defendem que a igreja só tem uma marca, não vão dizer assim que a administração correta dos sacramentos não é uma marca. Mas eles vão dizer que essa marca depende da primeira. Portanto, se uma igreja prega fielmente as Escrituras, logo ela administrará corretamente os? Logo, ela aplicará biblicamente o quê? A disciplina. Só isso. Veja que não tem muito problema, né? Então a gente senta na mesa e conversa na boa. O nosso problema vai ser qual? Entender se podemos tratá-las separadamente ou apenas uma que fale sobre todas as outras. Então a mesma coisa acontece para aqueles que defendem duas marcas. Né? E aí você vê que aqui a gente tem um problema sério, né? Porque quem é que defendia duas marcas? E agora o bicho pegou, hein? Calvino entrou na área e aí é complicado. É porque a Bíblia é difícil, irmão. A Bíblia é difícil. Calvino, por exemplo, ele escreveu uma carta a um cardeal chamado Sadoleto. E nessa carta, ele vai falar das marcas da verdadeira igreja. E se eu for levar em conta essa carta, eu vou dizer que Calvino defende 4 marcas. Entendeu? Mas se você pegar as Institutas de Calvino, o que são as Institutas de Calvino? É o livro por excelência de Calvino. Se você quer saber o pensamento de Calvino, você vai ler as Institutas. Ok? E lá nas Institutas ele fala de quantas marcas? 2. Mas quando ele escreve por cardeal, ele fala de quantas? 4. O que eu quero demonstrar com isso? Veja, irmãos, esse não é um problema entre os reformados. Porque hora mais, hora menos, a gente vai ter uma percepção dessas marcas de uma maneira ou de outra. Então, Calvino, na Instituta, defendia 2. E como esse é o livro principal, eu vou colocar ali 2. Mas eu quero que vocês entendam também que ele talvez tenha falado de 4. Interessante. Por quê? Da mesma maneira, ele entendia que pregação e sacramentos são 2 faces de uma mesma moeda. A moeda é composta de cara e coroa, correto? É isso? Tem o terceiro lado? Tem o terceiro lado? Ah, bom. Cara e coroa. O que é a pregação? É a palavra vocalizada. Literalmente pregada, né? É a palavra pregada. E o que são sacramentos? É a palavra simbolizada. Por que ela é simbolizada? Porque você tem ali o elemento. Qual é o elemento da ceia? Você tem ali o pão e o vinho. Representam quem? Cristo, que é a palavra encarnada. Veja. E qual é o outro? O batismo, que é um símbolo, é uma realidade espiritual, que é simbolizada ali no batismo, no caso daqueles que se arrependeram dos seus pecados, significa justamente essa lavagem interior do Espírito Santo que acontece pela palavra, sempre. Então veja que tudo resume o quê? Palavra. Mas Calvino entendia que sacramentos e pregação, portanto, 2 faces de uma mesma moeda, deveriam ser as marcas da igreja. Mas olha que interessante, né? Se eu fosse colocar então a aplicação, se essa é a palavra simbolizada e essa é a palavra pregada, logo quantas marcas? Uma só realmente parece ser suficiente. Né? Qual?
A pregação fiel das Escrituras. Então veja, uns defendem uma, outros defendem duas. E Lutero, pastor? O Lutero defendeu 7. Eu acho que na cabeça de Lutero devia estar lá os 7 sacramentos romanos, né? Ele achou bonito o número 7 e falou assim, vou botar 7. Só pode ser, porque 7 marcas é muita coisa, viu? Eu acho que é o que mais colocou marcas. Mas ele defendeu 7 marcas da igreja. Fora aquelas ali, a pregação, os sacramentos, a disciplina, uma das marcas da verdadeira igreja é a perseguição. Segundo Lutero. O que você acha dessa? Você acha fato? Factível? Acha verdadeira? Claro. A igreja fiel será perseguida. O que diz a palavra? Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que é viver piedosamente, portanto? Significa pregar fielmente as Escrituras. Administrar corretamente os. Aplicar biblicamente a. Se eu faço essas coisas, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser perseguido. Tem jeito. Isso acontece na igreja o tempo todo, não é? Você vê, por exemplo, que se um conselho da vida, um pastor, um diácono, exerce algum nível de disciplina em relação a membros mais delicados do corpo, o que acontece? Perseguição. O Ares, por exemplo, todos nós sabemos que ele é um poço de paciência, né? O Alice é uma pessoa extremamente sensível, né? Veja que quando o Alice vai chamar a atenção das crianças aí, fazendo alguma coisa, ele vem com todo amor, vem cá, né? É assim, Marcos? Mais ou menos, né? Não, mas assim, eu estou usando o Alice, mas tipo assim, o Alice sabe. Eu não conheço nada, ele não me falou nada, mas o fato dele ser diácono, tenho certeza que ele deve ter falado alguma coisa com alguém em algum momento, e por causa dessa palavra dele, ele sofreu algum tipo de perseguição. E aí, perseguição, eu estou me referindo a falar mal dele, acho absurdo, até sair da igreja, esse tipo de coisa. Isso acontece com um diácono, acontece com um presbítero, acontece com um pastor, acontece com uma igreja. Quando você quer viver piedosamente, ou quando você quer fazer a vontade de Deus, você vai encontrar oposição em algum lugar, meu irmão. Então Lutero defendia, inclusive, que a perseguição é uma marca. Interessante, né? Então veja, se você pega os reformadores e a história da igreja, essa não é uma ciência exata. Mas, se você me perguntar assim, pastor, mas e a maioria? Então, a maioria aponta quantas marcas? 3 marcas. Então, se você quiser defender uma, fica à vontade. Se quiser defender 2, fica à vontade. Se quiser defender 7, fica à vontade. Se quiser defender o Alice, fica à vontade também, que ele precisa de defesa, né? Constantemente ele é apedrejado, né? Isso aí. Mas, só um minutinho. Mas tenha em mente isso aqui, ó. A frase de Sproul. Embora as igrejas difiram em detalhes teológicos, ou seja, se você acredita em 1, 2, 3, 7, pode ter diferença? Pode. Em níveis de doutrina, a verdadeira igreja afirma aquilo que é essencial à vida cristã. Então, independentemente daquela que você entender, a visão que você abordar, a visão que você desejar, tenha em mente que precisa ser o que é essencial à vida da igreja, a vida cristã. Amém? Diga, Ed. Não, eu só queria saber, a 7 você pode estar falando? Claro. Deixa eu ler para você. São 7, né? De cabeça é meio difícil, né? Vamos ver. As 7 são, na obra Concílios e Igrejas, né? Ele diz, a pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos, e aí ele faz 2 diferenças. Ele coloca a segunda como
a administração correta do batismo e a terceira como a administração correta da ceia. Ele separa os dois. O poder das chaves, que é aquela questão da autoridade da igreja, né? Ou seja, os presbíteros têm a autoridade dos apóstolos, essas coisas. A chamada e a ordenação dos ministros da igreja. A oração e o cântico na língua vernácula, esse é interessante. O que é língua vernácula, gente? Qual é a língua vernácula? Todos nós aqui temos uma língua vernácula. Qual é? Hã? A nossa língua vernácula é o português, correto? Nossa língua mãe, vamos dizer assim, né? Nessa época de Lutero, os cultos, os louvores, as orações eram em que língua? Latim. Eu já falei latim com vocês aqui, né? Já falei, né? Dominus dixi ad me, filius meus est tu, ego rod genuite. Mas veja, você entendeu alguma coisa? Não, porque o culto tem que ter ordem e tem que ter o quê? Entendimento. Então Lutero certamente defendia que o culto na língua vernácula era uma marca da igreja justamente para contrastar com quem? Com a igreja católica, que fazia um culto ininteligível. Porque era numa língua que só os sacerdotes entendiam. Que qual era? O latim. E sétimo, o sofrimento, a perseguição. A última marca. De nada. Deu para entender isso aqui, irmãos? Quantas marcas são, então? Então, quantas marcas são? Qual a resposta? Muito bem, Helena. Quando o pastor fala lá, perguntar ali, né? Quantas marcas são? Aí você vai falar o quê? Depende. Não, aí talvez ele fale assim, não, como assim depende? Depende. Calvino, 2 marcas. Lutero, 7 marcas. Né? Aí, ó, você tá... Isso aí, ó, Berkhoff é uma marca. Ué? Isso aí, fala isso tudo aí. Mostra que vocês estão aprendendo, gente. Ó, hein? Então vamos para a primeira marca. Qual é a primeira marca? Nosso objetivo hoje é terminar, são 9h43, vai dar. Então hoje é a pregação fiel das Escrituras. A primeira carta de Pedro, quero convidar você a abrir. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Gente, a Bíblia está aí? Meu Deus, gente. Escola dominical sem a Bíblia é um negócio meio estranho de se ver. Tomem os vossos celulares. 1 Pedro 2, 9 e 10. É um texto clássico, irmão, que nós já lemos aqui, mas eu vou me dedicar apenas a uma expressão dessa passagem. Então diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja que isso tudo a gente meditou quando nós falamos lá da natureza da igreja, né? Falamos disso. Aí o texto fala, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, veja, antes vocês não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Vocês antes não tinham misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Veja o contraste. Antes sem misericórdia, agora com misericórdia. Antes não eram povo, agora são povo. Antes era trevas, agora é luz. E aí essa mudança toda leva você a dar glória a Deus, aleluia, que bênção, maravilhoso. Mas só isso? É só adoração agora? É só louvor? É só isso? Acabou? Fechou? Passou a régua? Não? Veja a expressão a fim de. O que significa a expressão a fim de? Propósito, finalidade, objetivo. Por qual motivo Deus fez a obra que Ele fez na sua vida? Por qual motivo? É claro, as respostas podem ser muitas, mas a partir desse texto, o propósito é a fim de proclamar. A pregação fiel das Escrituras está justamente aqui, irmão. A primeira e mais importante dessas marcas
ela pode ser observada nessa expressão, a fim de proclamardes. O que é essa ideia de proclamardes, a palavra ali, né? É uma ideia de você declarar ampla e adequadamente alguma coisa. Nesse caso, nós estamos falando de quê? Da palavra de Deus. Então, o que Deus quer que nós façamos no entendimento da pregação fiel das Escrituras é que nós declaremos para todos os lugares, a todas as pessoas, em todos os tempos, declarar a palavra de Deus de maneira ampla e adequada. O que seria, por exemplo, ampla? Bom, uma igreja fiel, que prega a Bíblia fielmente, significa que ela vai declarar amplamente, significa que ela vai falar de tudo que a Escritura está dizendo. Para começo de conversa, né? Não vai ser aquela igreja que você vai entrar e só vai ter meditação no Salmo. Porque não tem nada errado você falar do Salmo. Porque Spurgeon mesmo destacou bastante tempo da sua vida nos Salmos. O negócio é você falar só de superficialidades. Superficialidade. Que coisa triste, irmão. Eu lembro da minha adolescência, lá na escola do Mutum. É claro que eu fui perseguido por isso, mas eu não era igreja naquela época. Eu tinha aula de história. Veja, eu tinha aula de quê? História. O que você aprende de história, gente? Me diz aí. História de quê? Nosso país. Geral, às vezes. Fatos passados. Tudo bem. A minha professora, ela não estava adequada a essa missão. Por quê? Ela não estava declarando ampla e adequadamente aquilo que diz a história. Mas ela chegava na sala e ela dava conteúdos como esse. 10 maneiras de você evitar o estresse. Isso é para uma sala que tem adolescente, 17, 18, 19 anos, né? Eu sei que adolescente é estressado, mas não nesse nível, né? Mas veja, você acha que essa matéria, essa aula, de alguma maneira, ela esteve ligada a algum fato histórico relevante? Não. Ou seja, a missão dela como professora de história era falar de história. Mas ela está falando de quê? De outro assunto. Que não tem nada a ver. Ela estava usando a aula de história para falar de autoajuda. Evitar uma... Isso é um fato, porque eu não sei se você já percebeu, mas se você tiver uma perspectiva de igrejas na atualidade, você pega a palavra igreja, aí você pensa assim, ó, de que vai falar na igreja? De Deus, de quê? Da Bíblia, salvação, pecado, mas o que você ouve falar por aí? Quais são os temas atuais? 10 maneiras de evitar o estresse. Ok? O que eu quero dizer, irmãos? Há muitas igrejas por aí que não estão proclamando aquilo que elas deveriam proclamar. Ora, se não estão proclamando, não podem ser igrejas. Porque não há pregação fiel das Escrituras. Aí, para o negócio não ficar feio, o que acontece? Agora eu estou adaptando a história da minha professora, né? Ela não fez isso. Mas imagine que ela deu lá 10 maneiras de você evitar o estresse. Aí no final ela coloca assim, sede pacientes no Senhor. Tá. Referência bíblica. Pronto, fechou. Se ela deu a referência bíblica, é Bíblia. O que você acha disso? É justamente o que acontece hoje, irmão. As pessoas estão pregando temas que não são a palavra de Deus e usam um texto bíblico para referendar aquele conteúdo, mas que não tem nada a ver. E o que você tem que perceber? Você tem que saber que a Bíblia pregada fielmente não é isso. Veja, irmãos, declarar ampla e adequadamente. Aí, adequadamente,
Eu poderia pensar em Lutero. Que vejo que Lutero apontou que uma das marcas da igreja era pregar a Bíblia na língua vernácula. O que ele fez com a Bíblia em latim que ele dispunha? A primeira coisa que ele fez, ele traduziu para o alemão, que é um fato histórico, até hoje respaldado na história, né? Essa tradução, irmão, hoje na sua Bíblia, aí você tem tradução, tantas traduções. Hoje é tão banalizado isso. Mas veja, trazer a Bíblia para a sua língua é uma maneira adequada de proclamar a Escritura. Você vê um missionário indo para uma tribo, como o Ronaldo Lidório trabalhou entre os Cocombas, na África, por exemplo, ele precisou aprender a língua desses povos, a cultura desses povos, para que ele pudesse, com as palavras corretas daquela cultura, aplicar o conceito bíblico e assim traduzir a Escritura para aquele grupo de pessoas. Isso é declarar adequadamente. Agora imagina, você chega lá entre os Cocombas e vê e fala para eles como uma realidade ocidental. É por isso que tem um choque de cultura, né? Você vê um presbiteriano aqui, tranquilo, nós aí tudo aí, nosso jeito de ser. Aí você vai pro meio dos Cocombas, eu não sei se vocês já viram os vídeos dos Cocombas, gente, mas aquilo ali parece um carnaval. O culto desse parece um carnaval, sério mesmo. É um negócio assim, é neopentecostal, mas não é. Não é neopentecostal. E não é carnaval também. A ideia é, eles têm uma alegria tão intensa na cultura deles, que parece que eles estão fazendo uma festa. Mas é um culto. Mas se você vai com a sua mentalidade presbiteriana ocidental, o que você pensa? Oh, não há reverência nesse lugar. Veja, o culto tem que ser com ordem e com decência. Né? Veja, irmão, é a cultura. Mas é a cultura. Para eles, na cultura deles, aquela é a maneira deles demonstrarem o quê? A sua reverência diante de Deus. Então, estudar antropologia bíblica aplicada ao contexto missionário nesse sentido é um desafio muito grande. Ok? Mas eu quero que você entenda isso. Por quê? Veja, irmão, eu podia falar muitas coisas para aplicar a pregação fiel das Escrituras aos dias de hoje. Mas eu vou utilizar somente duas. Primeiro, o que é pregar fielmente as Escrituras aplicadas ao dia de hoje? Primeiro, a pregação fiel engloba toda a Escritura. Vamos repetir? A pregação fiel Engloba toda a Escritura. Toda. Primeira divisão da sua Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Essa igreja prega os dois? Bom sinal. Você tem os ensinos de Jesus. Você tem o livro de Provérbios. A igreja prega os dois? São dois estilos literários diferentes. Ela prega os dois? Se sim, é um bom sinal. Ela prega as cartas paulinas, mas ela também prega os profetas. Isso é um bom sinal? É. Quando uma igreja começa a pender para um lado ou para um outro, ou começar a colocar uma certa preferência, ela está fugindo do sentido da pregação fiel das Escrituras. Porque devemos pregar toda a Escritura, não aquilo que nós queremos. E aí é interessante, eu coloquei aqui, eu acho, deixa eu ver. Eu li uma frase interessante. Aqui, ó. Veja, por exemplo, um pregador que regularmente alterna Antigo e Novo Testamento, que alterna diferentes tipos de literatura bíblica, ou seja, a narrativa do Evangelho com a profecia de Isaías. Deu para entender? Que alterna os tipos. Eu creio que esse pregador é como uma mãe que serve a seus filhos alimentos de todos os grupos, e não somente aqueles 2 ou 3 que eles preferem. Captou? Então, se eu te perguntar assim, você perguntar para o seu filho, melhor dizendo, né, qual a comida que ele quer comer? Batata frita. O que mais? A resposta está na ponta da língua aí, tá? Você já sabe por quê.
Geralmente é a mesma coisa. Geralmente é 1 ou 2 ou 3. Se pudesse, você comeria todo dia isso. Mas você é mãe. O pai nem tanto. Mas você é mãe. Você sabe que seu filho precisa de outros alimentos. E o que você faz? Você dá os outros alimentos. Então, o que Dever está dizendo aqui, nesse pensamento, é que o pregador bíblico, ou o pregador que é fiel à Escritura, é aquele que pega toda a Escritura. Ele não só dá o alimento que as pessoas querem ouvir, ele dá tudo aquilo que eles precisam. Deu para entender, irmão? Deu para entender? Compreendemos? Se você não vê isso numa igreja, é um sinal de decadência. Então, quando a igreja ela resolve não pregar mais toda a Escritura, existe um problema sério. Então, a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ela começa como? Ela diz assim: prega a palavra. E o apóstolo Paulo não disse para Timóteo: prega partes da Escritura. Pregue o evangelho de Jesus. Não. Ele disse: pregue a palavra. Aí você tá, beleza. O que é a palavra? Aí você pega o texto de Timóteo também e veja assim: toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Ou seja, a palavra é toda a Escritura. O Antigo e o Novo Testamento. Na visão de Cristo, muitas vezes, o Antigo Testamento não era chamado Antigo Testamento. Ele era chamado de profetas, Moisés e os profetas. Porque a Bíblia judaica era dividida em 3 partes. Moisés, a lei, Torá, os escritos e os profetas. Essas 3 partes é todo o seu Antigo Testamento. Os 39 livros estão lá. Taná. Deu para entender? E o Novo Testamento? Aquilo que nós recebemos depois. O Evangelho de Jesus, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas gerais e o Apocalipse. Então toda a Escritura tem que ser pregada. Segundo, a pregação fiel das Escrituras envolve o quê? A pregação fiel da Bíblia, ela acontece como? Expositivamente. E eu quero que vocês entendam isso porque vocês ouvem essa palavra muitas vezes, né? Eu quero falar algo que vai além do estilo de pregação de alguém. Porque geralmente você ouve nesse contexto. Aquele pastor pregou expositivamente. Não é assim que você ouve? É. Eu quero falar além desse tipo, porque quando alguém fala que ele pregou expositivamente, muitas vezes está aliando essa ideia à maneira como ele pregou. Expondo palavra por palavra, versículo por versículo, e assim sendo, né? A ideia de pregar expositivamente é algo mais profundo do que isso. Envolve a ideia de você ser submisso à Escritura. Ou seja, você pega a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, a palavra diz o que tem que ser dito e você diz. Isso é pregar expositivamente. Você não está preocupado com o que vai vir em retorno à palavra, porque você prega a palavra. O que a palavra está dizendo? Que a homossexualidade é um pecado? O que você vai dizer? É um pecado. Por quê? Porque é o que a palavra disse. Deu para entender, irmão? Agora, o que acontece? Via de regra, você tem isso aqui, ó. Hoje é que dia? Hoje é 10 de dezembro, né? 9? 12? 10 de dezembro. 10 de dezembro. Ah, acho que é domingo que vem, o dia da Bíblia, ou é hoje? Não sei. Dia da Bíblia. Gente, hoje ia ser muito bom se tivesse uma pregação sobre o quê? A Bíblia. Vamos ver. 10 maneiras
10 maneiras de ler a Bíblia. Pronto. O tema eu já tenho. Agora eu tenho que achar o texto. Pensa. Me dá um texto aí, gente. Me ajuda aí. Preciso de um texto para basar meu tema. Você falou lá agora, Timóteo 4:2. Prega a palavra? Mas é uma maneira só. Nem tem maneira nenhuma ali. Eu quero 10 maneiras. Salmo 1. Começa com Salmo 1. Quando fala para meditar de dia e de noite. Bom. Medir de dia e de noite. Salmo 1. Salmo 1. Mas está lá escrito Salmo 100? Salmo 1? É bem-aventurado o homem que não anda segundo a sua mas medita em a sua lei, medita de dia e de noite. Então, se você está dizendo, eu vou colocar aqui. Salmo 1. Eu vou pegar o texto do Rodrigo, que foi citado, para botar uma aplicação, entendeu? Prega a palavra no final aqui, ó. O texto do Rodrigo aqui, ó, Timóteo. Ok? Mas veja, o que acontece nesse tipo de sermão, irmão? Veja, você tem um tema e você fica o quê? Procurando pretexto por texto, entendeu? Pode dar bom? Como diz lá em Minas? Pode. Porque a Bíblia é perfeita, né, irmão? Apesar de nós sermos imperfeitos, é bem provável que esse texto realmente fale da Escritura, esse aqui realmente fale da Escritura, e ele possa ser uma resposta a esse tema. Mas a chance desse sermão não ser expositivo é quanto? De 0 a 100. 0,99. Ele não é expositivo, ele é justificativo, sei lá. Mas essa é a ideia. Por quê? Porque ele vai soltar textos. Isso não é pregar expositivamente. Pregar expositivamente seria o quê? Inverter isso aqui, ó. Tira o tema. Aí a Gemima pega a fim. Salmo 1. Gemima orou, buscou a Deus, e ela foi meditar no Salmo 1, foi estudar o Salmo 1. À medida que ela estudava o Salmo 1, versículo por versículo, ela entendeu que esse Salmo pode ser aplicado à palavra. Né? Então o que ela faz? Ela começa a ver aqui no versículo 1 que a palavra é assim. Ela vê aqui no versículo 2 que a palavra é assado. Ela vê aqui no versículo 3 que a palavra é assim. Mas veja que o tema dela vai ser uma resposta ao que o Salmo disse. Não ela que julgou sobre o texto, mas o texto que ensinou para ela. Deu para entender isso aí? Deu, irmão? Ou ficou difícil? A ideia é, pregar expositivamente significa se submeter ao texto. Então, ainda que você queira falar das 10 maneiras de evitar o estresse, você precisa dizer o que o texto está dizendo. Se o texto não está falando de estresse, não fale de estresse, meu irmão. Porque não está no texto. Então, quando você se submete à Escritura, você ensina o que o texto está dizendo. Você vai expor o texto. É o que ele está falando. Isso é pregar expositivamente. É se submeter a ele. Ele é a autoridade maior. Não é a minha cabeça que é a autoridade. É o texto. Então, como saber, pastor? Se você estiver submetendo a Escritura, quem estiver te ouvindo vai perceber que o texto está falando daquilo. Agora, quem não se submete à Escritura, na hora que você ouvir, você vai ficar assim, ó. Estranho, sou estranho, entendeu? Sou estranho. Porque parece que não tem a ver. E às vezes não tem a ver. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro, Congregação Cristã do Brasil. Eles não preparam o sermão lá. Claro, preparam. Mas preparam na hora do culto. É o sermão de joelho. Quer o sermão de joelho? Aqui, ó.
O pregador senta lá no púlpito. O que eu tenho que falar hoje, Senhor? E aí Deus dá a mensagem para ele e ele está aqui escrevendo rascunho no joelho, entendeu? Por isso que é sermão de joelho. Aqui, ó. Ele bota a perninha assim, ó. Sermão de joelho. Que fez o joelho do mesmo jeito. É. Outro motivo. Igreja Maranata. Quem já foi da Maranata sabe. Igreja Maranata também não prepara sermão. Lá, geralmente, você tem uma espécie de bibliomancia, vamos dizer assim, né? Como é que é? Toda a Escritura é a palavra de Deus, correto? Correto, irmão? Deus vai falar conosco que estão aqui essa manhã. Amém? Não tem nada de eclesiologia. Esquece isso. Vamos ver o que Deus quer ministrar ao nosso coração aqui. Deus fala com Samuel numa visão. Deu para entender? Essa palavra vai ser o quê? Pregada. Não, ela vai ser pregada. Porque, tipo assim, a ideia é, você não prepara um sermão. Você abre a Bíblia em qualquer lugar e prega aquilo que Deus mostrou para você. Descendentes de Gad. Oi? Na verdade, eles fazem um preparo minutos antes do culto. Mas esses são detalhes que são camuflados da maioria, né? A maioria acha que é o quê? Um ato profético. É Deus falando, abre aqui e lê. A chance disso dar certo é quanta de 0 a 100? Não, pode até dar. Pode dar 100. Pode. Dá 100 se o povo é ignorante não estudar. Não, pode dar. Come tudo e ainda sai dali. O problema é se eu abrir justamente na página que diz assim: e Judas se levantou e foi se suicidar. Aí é um problema. Entendeu? Na igreja que eu conheci a Valsa, a missionária falava, no final ela abria, aí ia falar assim, tá vendo? A Bíblia confirmou o que eu falei. É isso. Essa prática é muito comum. Né? Bibliomancia. Qual que é a ideia? Aí, veja, o princípio é até bom. Qual é o princípio? Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Olha, em qualquer lugar que eu vou abrir, Deus vai falar. Mas o problema que é, isso é pregar fielmente a Escritura? Não. Aí que tá. Isso estaria mais para uma igreja menos pura. Né? Porque ela está usando a Bíblia, mas está usando a Bíblia de uma maneira inadequada. Deu para entender, irmão? Então você não fica procurando na Bíblia um significado oculto. Uma coisa que está ali por trás, entendeu? Não existe isso. Isso não é cabala. Quem faz isso é cabala. Tá igual Sephora. Deu para entender, irmão? A gente não faz isso. Porque se você pegar um caractere hebraico, por exemplo, você vai achar qualquer palavra ali, meu filho. Qualquer uma que você quiser, eu acho ali, entendeu? Qualquer uma. Veja que a Bíblia fala, grego agora, hein? O poder, o que Jesus falou? Esqueci o texto agora, fala assim, o poder do céu será abalado, é isso? Alguém lembra? O poder do céu será abalado, alguma coisa assim. Esqueci a palavra. Exata. Mas alguma coisa assim. Jesus falou sobre o fim dos tempos e ele falou que o poder do céu seria abalado. Alguma coisa assim. Procure, por favor. Palavra grega para céu. Uranos. Isso te lembra alguma coisa? Uranos. Lembra alguma coisa? É. Os poderes do céu serão abalados. Veja. Uranos, lembra alguma coisa? Nada? Uranos? Urano, veja onde?
De Uranós, certo? Mas algo mais bombástico. Urânio! Vocês estão ruins de interpretação bíblica, gente. Urânio. Aqui, ó. E os poderes do Uranós. E os poderes do... Gente, acompanha aqui comigo. É importante essa revelação. E os poderes do Urânio serão abalados. Quando foi que os poderes do urânio foi abalado? Historicamente. Na construção de quê? Da bomba atômica! Nós temos aqui a interpretação. A Bíblia está dizendo que a bomba atômica seria construída? Eu ouvi um amém? Você acha que isso é pregar fielmente a Escritura, irmão? Caçar o significado oculto. Por que, pastor? A tradução deixa marca para essa interpretação. Eu não entendi por que o senhor usou Urano. O senhor pegou uma palavra aleatória? Não, a palavra céus é Urano. Em grego? Em grego. Ah, é? Já deu meu tempo, gente. Então, infelizmente, tem que fechar porque o pessoal vem para cá. Mas deu para entender a pregação fiel das Escrituras? Então, como é que pregamos? Pregue toda a Escritura e pregue como? Expositivamente. Submetendo-se ao texto. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé.